pessoal do YouTube, eu tô com problema, tive problema nessa boia Clique Tigre, começou a vazar e essa boia tem 1 ano de uso. Então eu retirei ela, né, e vendo alguns vídeos no YouTube, alguns companheiros, as pessoas também estavam se encontrando no mesmo problema, né, com o mesmo problema. E eu fui verificar porque que a minha também, né, isso estava travado não ia nem vinha. Conclusão, eu abri ela e fiz uma manutenção. Vou lhes mostrar onde eu fiz e o que era, ao menos nessa boia, né? Aqui, ó. Agora ela vai e ela volta, ela vai e ela volta, ou seja, ela não está mais travada, ela faz o mecanismo, ele está todo funcionando aqui, ó. Que eu fiz com o auxílio de uma chave de fenda, né? Retirei esse pino e verifiquei que o pessoal achava que o problema estava nos trilhos, então alguns lixaram essa parte aqui, essas duas partes que vão no trilho. Ao menos nessa boia o problema não é esse. Por quê? Porque para você ver se o problema são nos seus trilhos, de algumas boias que possa vir já desse problema. Pegue, coloque ao contrário e você pode verificar o trilho. Ela corre normalmente. Então o problema é descartado se for trilho. Conclusão, o problema está aqui nessa peça. Conclusão, eu retirei essa peça, é fácil de retirar. Agora está fácil porque eu já abri e limpei. Retirei, passei detergente nessa peça, lavei bem, uma espuminha, detergente, e nessa outra peça, nessa peça aqui. Então, feito isso, ela voltou normalmente, ela voltou a funcionar. Você pega de volta, né, e remonta novamente. Tem que ter cuidado porque dentro dessa peça tem um anel de vedação. Esse anel de vedação é o que faz ela fechar, né? E à medida que ela for esvaziando, ele vai abrindo novamente. O mecanismo, o anel fica aqui dentro disso aqui. Conclusão, feche novamente, né? Eu fechei novamente. Fechei ela novamente. Vamos montar de novo. Fácil, montagem fácil. Coloca de volta. Aí. Então, e agora você pega o botãozinho, tem que ver o lado certinho, porque tem uma trava aqui, com isso aqui, né? O lado certo, então você ela é simplesmente um clique, com facilidade você põe de volta, e aí você faz com que esse mecanismo ele volte a funcionar. Ó, ele vai e ele volta, ele vai e volta novamente, ele vai fazer esse movimento. Esse movimento faz com que, quando assim ele está travado, ele está fechado, e quando à medida que ela vai esvaziando, isso vai voltar, né, e vai abrir, e vai ter passagem de água normalmente, e depois ela vai fechar. A Tigre futuramente vai ter que rever com seus engenheiros. Por quê? Porque ninguém compra uma boia para você fazer a manutenção a cada ano, né? Você faz na caixa d'água tudo bem, mas na boia não, porque você compra para isso não ser feito esse tipo de coisa, né? Então eu abri, fiz tudo isso, verifiquei que esse plástico ele dificilmente ele vai contrair. Por quê? Porque eu trabalhei com plástico durante 18 anos e tem
tenho já um certo conhecimento disso. Por isso, não foi o plástico, esse problema não vem desse plástico. Esse plástico não vai contrair para fazer com que os trilhos se fechem, e sim do conjunto que fica aqui. Esse conjunto é simplesmente vocês tiram e lavam, façam essa manutenção, né? Espero ter ajudado alguém que tem esse mesmo problema, tá? Um abraço, pessoal. A boia está funcionando normalmente.